Djalma, diz uma coisa para a gente, que esse é um tema muito delicado, né? E que normalmente ocorre no seio familiar, no caso aqui, dentro dos apartamentos, né? Normalmente, os casos de abuso e exploração sexual, né? Qual o perfil da pessoa que comete, né, vamos chamar de crime, né? Comete esse crime? Como tomar os cuidados para identificar e, vamos dizer assim, tomar as providências? Sim. Não, para deixar claro, briefar isso, essa é uma modalidade criminosa, né? Então, a gente não pode tratar de uma outra forma, né? O crime, o abuso sexual contra a criança é uma modalidade criminosa e tem que ser tratada no âmbito do Código Penal. Isso está colocado. A gente não tem, dentro da literatura criminológica do Brasil, brasileira, nada que permita que, abaixo dos 18 anos, o tratamento sexual ele é tratado com naturalidade. Não existe. Né? Tudo que diz respeito ao abuso ou à convivência de menores de idade com esta modalidade, ela é tratada como crime. Tem duas questões que, neste momento, o debate fica bem acalorado. Uma é a modalidade de crime, que é cometida, geralmente, a grande maioria esmagadora cometida por homens e contra meninas, mas não é só menina, o número de meninos também abusados tem crescido muito, né, no Brasil nos últimos anos, e isso tem chamado bastante atenção. O número de mulheres abusadoras também existe, não é que ela não existe, mas existe também, mas em um número bem menor. Então, temos que demarcar isso. E uma outra modalidade que às vezes fica muito escondida, se a família comete o crime, e é muito difícil tirar de dentro da família, o incesto, que é uma modalidade de pecaminosa dentro do escopo do que se entende a religião, entendeu? Que é a relação sexual do parente, do pai, da mãe ou do irmão contra a menor, isso que não é tratado no âmbito da justiça, não é tratado no âmbito criminológico, isso fica muito mais escondido, porque isso diz respeito à moral, e não à criminologia especificamente dita. Então, as pessoas geralmente não falam em absoluto. A grande maioria desses crimes, como você disse, ela é cometida por alguém da família, muito próximo à criança, né, que tem uma relação muito íntima, inclusive, com a criança, que goza da confiança da criança, que convive com ela permanentemente, ou alguém que não esteja dentro da família, mas que está no entorno da família, que é o vizinho, que é amigo, que é compadre, etc. Então, esse é o público que comete esse tipo de situação, e que é um grande número, e em torno de 69%, 69, só para ser mais preciso, em torno de 69% de toda essa situação ela é cometida dentro no entorno da família. Difícil, Eduardo, porque não se consegue adentrar as famílias com tanta facilidade. A gente costuma dizer que só existe uma instituição credenciada para adentrar as famílias de forma espontânea. E nós avaliamos que essa instituição faz muito pouco para combater isso, que é a religião, que é a igreja. A igreja está autorizada pelas famílias, tanto pelo pai como pela mãe, a entrar nas casas, porque goza desta confiança espiritual, religiosa e etc., do pastor ou do padre, enfim, de qualquer da liderança religiosa. Mas o que a gente percebe é que muito pouco essas lideranças também fazem para poder atacar o problema por dentro. A justiça adentra quando o caso já explodiu ou quando a criança já está ferida. É que a justiça autoriza a entrada para verificação ou para retirada da criança que está lá dentro. Então, isso é muito tarde, quando se trata de um crime sexual, quando se trata de uma violência brutal, que muito, nos últimos anos, tem levado, inclusive, à morte. Você sabe que a matriz de toda essa discussão, inclusive da campanha do Maio Laranja, do 18 de maio, nasce justamente de uma situação
que acaba de completar 50 anos, né? 50, que é da Araceli, daquela menina lá de Vitória, no Espírito Santo, que foi abusada sexualmente e morta, né, e assassinada pelo seu agressor. E que foram identificados, os culpados, eles nunca foram punidos. O crime prescreveu e continua sem punição, né, por parte das autoridades judiciárias durante 50 anos está aí. Anteontem, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, em homenagem à própria Aracélia, que é uma criança, encaminhou o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Encaminhar o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos significa denunciar o Brasil. E é o Brasil que tem que ser denunciado porque ele não consegue proteger a tua infância desse tipo de crime. Então, você está correto. Quando você pensa no condomínio, quando você pensa na coletividade que você lida com ela enquanto movimento social, você tem toda a razão, é de se preocupar. É de se preocupar. Porque atrás do silêncio tem algo muito grave, às vezes, acontecendo. E que quando você chega ao ouvido, porque não é que essa modalidade de crime as pessoas não saibam dele, sabe? Mas entre as pessoas saberem que dentro daquele apartamento está acontecendo algo de grave e denunciar, tem uma distância enorme. Primeiro que quem tem contato com a informação que está acontecendo dentro do apartamento do lado não vai denunciar, primeiro, talvez porque conheça quem mora lá dentro. Talvez que conheça o histórico de quem vive lá dentro. Porque quem vive lá dentro é comadre ou compadre de fulano que gosto, que é meu parente ou é parente do mais próximo. Tem uma rede de ligações, de informações que veda a família ou alguém de dizer para a justiça, olha, está acontecendo algo de muito estranho e precisa verificar. Que eu não vou denunciar os meus, ou não denuncio os meus. Então, é muito mais fácil recriminalizar a vítima do que, propriamente, responsabilizar quem está cometendo o ato de grave. Então, quando você olha para essas torres que estão sob a responsabilidade de vocês, do movimento, e com a quantidade de famílias que vivem aí, a quantidade de crianças que vivem aí, e por mais que vocês conheçam os pais, mães e etc., é bom que seja vigilante, que vocês estejam vigilantes, que vocês estejam atentos. O condomínio, e vocês estão se organizando, precisa criar um mecanismo de atender e de proteção da infância que vive aí de maneira imediata. Hoje, na cooperação internacional, e para toda entidade que queira buscar recursos para trabalhar com crianças, tem uma exigência técnica e que todo mundo agora é obrigado a ter, que é o chamado de política de proteção da criança e do adolescente, que é um catatal de orientações e de normas que aquela entidade ou aquele grupo tem que orientar, né, toda a sua equipe, etc., na convivência com a infância, enfim, tem todo um roteiro. E eu acho legal que vocês pensem nisso, não que vocês vão perseguir alguém, ou que vocês vão achar que fulano agora tem cara de estrupador, tem cara de abusador, etc. Não, porque senão entra numa paranoia, né, complicada, mas vocês construírem ferramentas para imediatamente dar descoberta, saber qual é o roteiro, qual é o fluxo que se dá a uma denúncia uma informação desse tipo, que chega na mão de vocês, é fundamental, tem que ser. E tem alguma maneira de identificar sinais, marcas de abuso, diálogo? A gente tem muito trabalho aqui com as crianças, né? Então, assim, a gente tem algum contato, não com todas, mas com algumas. Tem alguma coisa padrão que, assim, que a gente consiga identificar, ou assim, uma criança que já teve algumas denúncias e desconfiança. A gente pode fazer essa observação, como tratar isso, porque também tem a questão da proteção da criança, né? Muitas vezes, até tendo a vontade, né, de atuar, tem todas as questões legais que têm que ser observadas também, né? Exatamente.
Para quem está dentro do ambiente escolar ou do ambiente coletivo institucional, essas orientações elas são mais fáceis a percepção. Para quem está dentro de um ambiente habitacional, com uma diversidade muito grande, inclusive porque as famílias elas são individuais, e cada uma responde pelo seu espaço, cada uma tem, ou seja, quando você olha o coletivo de habitação como um todo, não significa que ele funciona como coletivo como um todo, né? E fica difícil de você observar as crianças. Isso é uma coisa. Segunda coisa é que você precisa ter um trabalho permanente onde o contato de vocês com essas crianças, pelo menos visual, ele aconteça pelo menos uma vez por dia. Por que digo isso? Porque um dos critérios básicos é conhecer a criança, o jeito dela, do dia a dia, o jeito de brincar, o jeito de sorrir, o jeito de se alimentar, o jeito de interagir com outras crianças, e etc. Uma outra básica é você observar se no andar da criança naquele dia tem algo de diferente. Por exemplo, no âmbito da agressão física, a criança não caminha da mesma forma que tem costume de caminhar. No âmbito do abuso sexual, a criança não caminha da mesma forma que ela costuma caminhar. Ela não fala mais da mesma forma que ela costuma falar. Ela não sorri mais do mesmo jeito que ela costuma. Ela vai afastar de você porque ela passa a ter em você a imagem daquele que o agrediu, portanto, a confiança dela se inspira no momento em que, se foi um homem que cometeu a agressão, ela vai se esquivar de estar perto de um. Então, todas essas informações, elas precisam ser observadas, precisa conhecer um pouco como que a criança está. Ao aproximar desta criança, quem está com ela no cotidiano, tem que observar um pouco como que ela retrai, se a mãe ou o pai está saindo do condomínio com uma criança, segura pela mão, e tem que tomar muito cuidado com essa observação, observe de que lado a criança caminha, atrás do pai, do lado do pai, na frente do pai. Isso diz muito do comportamento agressivo ou agressor daquele adulto que está conduzindo a criança neste momento. E, geralmente, ela se esquiva de se aproximar ou de encostar dessa pessoa, ela se esquiva de continuar com a mão segura pela mão do adulto, de quem está conduzindo, ela demonstra alguns sinais. Ela anda de cabeça baixa, né, com os olhos baixos, ela não olha mais. Uma criança é sempre alegre, né? A criança, ela pula, ela grita, e ela vai olhar para você livremente, sem nenhuma restrição. E aí, se você percebe que ela já não te olha mais, que alguma coisa está acontecendo, e é preciso averiguar. Ótimo. Vamos dizer, a gente identificou, a própria família já identificou, já tomou as providências. Eu creio que essa criança tenha que passar por não sei se a palavra seria terapia, mas acho que ela vai precisar ter cuidado, né? Após a identificação, tal. Uma família, né, que está desorientada, já com esse problema danado, né? Aconteceu, tal, o que a família deve fazer para resgatar, né, essa criança? Porque, com certeza, a criança fica perdida, né? Porque é uma violência muito forte, né? É terrível. Essa violência destrói, né? Bom, tem uma informação que eu acho que precisa também prestar um pouco de atenção, Eduardo. No próprio condomínio, ou fora do condomínio, não tem problema. Uma criança agredida pelo pai é mais complicado ainda para a criança do que se ela foi agredida por um irmão, ou pelo tio, ou por alguém da rua. Por que eu digo isso? Porque se ela foi agredida pelo pai, ela vai enfrentar a fúria da mãe, porque na primeira hora a criança é só mentirosa, ela não está contando, ela não está falando a verdade. E até que a mãe se convença de que a criança está falando a verdade, tem toda uma investida agressiva contra essa criança que ela precisa lidar também com a fúria. E porque isso está no escopo da proteção da mulher, inclusive, né? Por que as mulheres agem, a grande maioria delas agem desta forma? Porque o desgraçado do homem é como costumamos chamar, o provedor, não é?
é o cara que bota dinheiro dentro de casa, é o cara que bota comida dentro de casa, é o cara que paga o aluguel. Enfim, tem todo um arcabouço de infraestrutura e econômico que a grande maioria das vezes depende desse cara, né? E aí, a reação das mulheres, da mãe, imediatamente, não posso perder, porque se eu perder, o que eu vou fazer? Inclusive para dar comida a essas crianças. Então, é muito comum a criança ser revitimizada o tempo todo. E se a criança vai à delegacia de polícia sozinha, porque acontece muito, sobre o campo dos adolescentes, que chegam na porta da delegacia, é complicado, porque o tratamento que elas têm na antessala de uma delegacia de polícia é criminatória também. O delegado de polícia, o escrivão de polícia, as trata como a pior pessoa que está lá querendo destruir a vida de um adulto, portanto, que não dá a menor credibilidade. Então, uma criança é sempre mentirosa quando ela está tentando gritar de alguma forma. Aqui no SEDECA Interlagos, a gente vê isso o tempo todo. Né? Então, é preciso observar essas questões. Para que vocês possam construir as ferramentas, os mecanismos de orientação. Né? Então, não é tão simples não, Eduardo.